ozonioterapia, gente, é uma prática integrativa. Então, todos os profissionais da área da saúde podem utilizar, desde que sejam capacitados. Então, nós temos, né, os profissionais com ensino superior. Então, nós temos os fisioterapeutas, os enfermeiros, os médicos, biomédicos, dentistas, veterinários, né? Aqueles que têm o ensino superior, essas áreas todas podem atuar com ozonoterapia. Para quem não tem o ensino superior, precisa se registrar como terapeuta. Aí sim, quando vocês se registrarem como terapeutas, vocês podem trabalhar com a ozonoterapia. E muita gente veio me perguntar: eu quero muito fazer o seu curso, a sua formação, mas eu sou massoterapeuta, eu posso, não posso? Só que, gente, lembrando o seguinte: cada profissional, né, por uma questão ética, precisa entender a sua área de atuação. Vocês precisam entender o que o conselho de vocês permite vocês fazerem. Então, assim, todos os profissionais da área da saúde podem fazer ozonoterapia? Sim. Mas vocês têm que verificar com o conselho o que cada conselho diz sobre esses tratamentos. Tá? Então, por exemplo, e por uma questão ética, vocês também precisam entender o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Se chegar um paciente para mim, eu sou fisioterapeuta. Se ele falar assim, tô com uma cárie aqui, uma dorzinha aqui na gengiva, você não faz um ozônio? Não, eu não vou fazer ozônio, porque não é a minha área de atuação. Então, procure um dentista que trabalhe com ozônio, tá? Então, nós temos que ter essa consciência de fazer aquilo que nós somos capacitados para fazer. Não adianta a gente querer fazer tudo sem conhecimento. Então, isso tem que estar claro para vocês. Então, qualquer profissional, né, é uma terapia complementar, é uma terapia integrativa. Então, se você tiver um registro como terapeuta, maravilha. Vocês podem atuar sim com ozonoterapia, tá bom? E aí, se você não tem domínio com agulhas, né, punção, eu tô numa área que eu não tenho habilidade com agulha, o meu conselho não me permite utilizar, né, agulhas, tudo bem. Vocês podem fazer, por exemplo, a insuflação retal. Se o seu conselho não permite isso, utilize a insuflação retal. Porque nós já falamos, né, que 99,9% das doenças vem de onde? Intestino, causadas por um intestino permeável. Então, você também vai ter resultados com essa via, tá? Então, você pode ir utilizando a suplementação, que eu já falei para vocês. Vocês podem utilizar os produtos ozonizados. Não é só porque o seu conselho não permite você fazer tal técnica que você vai deixar de fazer o curso de ozonoterapia. Porque vocês não vão só aprender a fazer isso dentro da formação. Só fazer autoterapia maior, menor. Não, vocês vão aprender muita coisa. Vocês vão aprender suplementação, vamos falar dos produtos ozonizados. Existem diversas maneiras de atuar na ozonioterapia, tá? Então, claro, gente, que é sempre muito importante quando nós conseguimos associar o nosso tratamento com outras vias. Eu sempre falo para vocês, né? Então faz a retal, mas associa uma outra via. Por quê? Porque quando a gente consegue associar, nós entregamos resultados mais rápidos para o nosso paciente. Então, se você não sabe trabalhar com punção, tudo bem, faz a retal, que já vai ajudar por demais o seu paciente. É melhor do que não fazer nada, porque olha só quanta coisa que eu falei para vocês dessa via, que ela é extremamente importante. E é a principal via, não é a única, mas é a principal via que nós temos hoje dentro da ozonoterapia, porque tudo começa lá, tá? Então faça sim. E claro que vocês também precisam entender, né, essa questão da fisiologia do ozônio, como que ele age no corpo. Vocês vão aprender a ter raciocínio clínico.
Então, não é só, vocês não vão aprender só a injetar ozônio. Não é esse o objetivo. Vocês têm que ter o raciocínio lógico, o raciocínio clínico, a boa anamnese. Gente, a anamnese é tudo. Nós não temos resultados positivos se a nossa anamnese não é bem feita. Nós precisamos aprender a fazer uma boa anamnese. Nós precisamos aprender a suplementar esse paciente. Eu falei para vocês nas outras aulas da suplementação que não é só quem faz ozonoterapia. Falei que adultos a partir de 25 anos precisam suplementar, pessoas que trabalham com outras terapias também, que eu já dei o exemplo aqui ontem, da terapia ILIB, que ativa enzimas antioxidantes. Nós precisamos ter conhecimento de suplementação. E no caso, por exemplo, se vocês pegarem um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, o que vale mais para esse paciente é 70% a suplementação, 30% ozônio. É mais importante que esse paciente faça a suplementação em si do que o próprio ozônio. Claro que o ozônio vai acelerar muito o processo dele, muito. Só que esse paciente de hipotireoidismo, por exemplo, não adianta ele só fazer o ozônio. Já vou adiantar para vocês, não vai dar resultado, porque ele precisa de suplementação.